O IBGE divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, referente ao segundo trimestre de 2021. A taxa de desocupação do Amapá no segundo trimestre de 2021 foi 16,4%. Isso equivale a 63 mil pessoas desocupadas. Em relação ao trimestre de janeiro a março desse ano, ou seja, o primeiro trimestre, não houve variação estatisticamente significativa. Mas quando se compara com o mesmo trimestre, ou seja, o segundo trimestre de 2020, houve um aumento de 5 pontos percentuais na taxa de desocupação. Aquele período era de maior restrição de deslocamento de pessoas por causa da pandemia. Então, as pessoas, na verdade, não é que estavam desocupadas, é que elas não tinham como sair para procurar trabalho, e isso impactou o número de pessoas desocupadas, porque conta como desocupadas as pessoas que estão procurando trabalho. E a maior taxa de desocupação nesse trimestre ficou no estado do Pernambuco, que ficou em 21,6%, e a menor taxa continua sendo a de Santa Catarina, com 5,8%. No segundo trimestre, a taxa composta de subutilização da força de trabalho, que é quando a gente pega o percentual de pessoas desocupadas, aquelas que estão subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, e as pessoas que estão na força de trabalho potencial, ou seja, que elas não estão trabalhando, elas estão fora, inclusive, da força de trabalho, mas elas são força de trabalho potencial, porque elas podem vir a procurar trabalho. Somando todas essas pessoas, ou que não estão trabalhando, ou que estão trabalhando menos do que poderiam, isso deu 32,5%. Então, são 144 mil pessoas subocupadas, como se fala. O número de desalentados no segundo trimestre foi de 32 mil pessoas. Desalentadas são aquelas pessoas que estão desempregadas, mas pararam de procurar trabalho porque não tem mais esperança de encontrar. Então, se elas ficaram um tempo sem procurar, isso é considerado desalento. E no Amapá, o percentual de desalentados ele foi de 7,8%. No Maranhão, que é onde tem a maior taxa, é 19,7%, e Santa Catarina é 0,9% o percentual de desalentados. No Amapá, o percentual de empregados com carteira de trabalho assinada era de 67,8% dos empregados do setor privado. Isso equivale a 61 mil pessoas. E o maior percentual de pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada estava em Santa Catarina, que era 90% daqueles que trabalhavam no setor privado. E o Maranhão tinha 49,2% de pessoas com carteira de trabalho assinada, que é a menor proporção do país. O percentual de população ocupada no Amapá, trabalhando por conta própria, foi de 37,7%. São 121 mil pessoas trabalhando por conta própria. Esse é o maior percentual entre as unidades da federação, e o menor percentual foi observado no Distrito Federal, 21,4%. A taxa de informalidade no Amapá foi de 49,5% da população ocupada. São 159 mil pessoas. Essa taxa de informalidade são as pessoas que ou trabalham por conta própria, ou trabalham sem carteira assinada, tanto empregado no setor privado quanto empregado doméstico, trabalhador auxiliar familiar e pessoas, no caso, empregadores ou por conta própria que não tenham registro no CNPJ. Então, são 159 mil pessoas. Metade das pessoas que trabalham no Amapá trabalham na informalidade. A maior taxa ficou no estado do Pará, 60,5%, e a menor é Santa Catarina, 26,9%. No Amapá, o rendimento médio real mensal habitual foi de R$ 2.274. Isso ficou estável na comparação com o trimestre anterior e também com o mesmo trimestre do ano passado. O maior rendimento foi no Distrito Federal, R$ 4.474, e o menor no Maranhão, R$ 1.478.